mãe tinha se casado, foi fazer uma viagem para conhecer a família do meu padrasto, e eu vi um filhotinho de cachorro, coloquei dentro da calcinha. Quê? Coloquei assim, aí ficou parecendo Gente, que eu tinha a feito Kênia... cocô na calça. Minha mãe falava assim, o que é isso, né, no bumbum da minha filha? Oi, gente, mais uma vez aqui nós estamos com o nosso Café com Política recebendo a Kênia. Antônia, Marcel. Olá, pessoal. Temos aqui a presença da minha amiga já de muitos anos, né? A gente vai contar a história, né? Por que eu conheci a Kênia. É até legal a gente falar sobre isso. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe, né, esse vídeo para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. E dê o like, né, que é muito importante. Tá bom, pessoal? Isso aí. Bora lá, gente. A gente está aqui hoje com Café com Política, adoçado com políticas públicas. Hoje nós estamos aqui com a Kênia. Eu tô muito feliz de estar Kênia aqui. Fernanda. Eu tô muito feliz de estar aqui no meio desse Nossa, povo a que eu gente tá- gosto, para bater papo também de assunto que eu amo, que é política pública, relacionamento, network, pessoas. Isso É aí. isso E aí. animais, e animais. Animais. Só para o pessoal, ninguém lá, que todos saibam, né? Depois, quando você estiver assistindo, é importante dizer que a energia da Kênia é fantástica. Exatamente. A gente Opa, ri tô vendendo, muito. tô vendendo. E aí, isso é muito, muito importante, porque a gente começa te perguntando para você contar um pouquinho de você, Kênia. A sua história, onde você mora, a sua história um pouquinho, porque o objetivo do Café com Política é apresentar, né, futuros candidatos ou aqueles que já estão, que representam a nossa cidade, para que as pessoas possam conhecer. Antes da Kênia falar aí, eu gostaria de deixar aqui uma frase aqui muito importante. A Kênia é o seguinte. Opa, A frase da, Jesus. Ai, o que que a vem? frase O que que da vem? Kênia é o seguinte. Se você não sabe brincar... Não, desce pro play. Exatamente. Ah, garoto. Caraca, a cara da Kênia essa frase. É verdade, porque a vida, né, ela tem que ser vivida com harmonia e felicidade. Sim. Se não tem sentido, para de fazer. Que tem que fazer com alegria. E política é uma dessas coisas que a gente tem que fazer com alegria. Sou cria de Volta Redonda, tava brincando aqui antes, né? E eu já morei em vários lugares de Volta Redonda. 60, Vila, Casa de Pedra, Jardim Tiradentes, Caraca. Aterrado, Volta Grande, Açude, Água Limpa. Então, Nossa. assim, Vila Rica Três Poços. eu conheço Volta Redonda. Tinha que dar uma moral, né? As tiradas da Antônia, gente. Não repara, não. Antônio. Ainda tem chance, quem sabe, né? Mas a verdade é que eu conheço cada cantinho desse Verdade. lugar. E não conheço só o lugar, eu conheço as pessoas, que é o que é mais importante. Não são os legal. lugares, são as pessoas que estão lá, né? A gente se envolve, e isso é muito bacana, porque isso que me fez ter esse desejo tão grande de encarar esse desafio da política, que eu já encaro, né? Porque minha vida é política, minha vida é sobre serviço. Então, assim, eu sou filha de mãe solteira, então já nasci com a espada de Grayskull na mão, entendeu? Porque filha de mãe solteira, a gente cresce com valores diferentes, né? Sim, verdade. De uma família convencional. É verdade. Estudei bastante e estudei muito sobre relacionamento, network, política e finanças. Então, eu gosto de me colocar como uma mulher em desenvolvimento, porque eu gosto de aprender muito sobre tudo. E o start que me deu para poder estar na política foram os desafios que a gente tem na sociedade, de modo geral. Eu não sou uma pessoa que vou reclamar, eu vou trazer solução. Então, essa sou eu. Uma mulher de solução. Até porque reclamar é Todo uma mundo coisa sabe, comum, é. todo mundo sabe. Né? Colocar defeito também. Sim. Então, realmente ser diferente é você Resolutivas são trazer pra- a são pra solução e poucos. ser resolutiva. É isso aí. A mulher ela tem um diferencial porque o tempo todo a gente está lutando para promover, Sim. começando em casa com os nossos filhos. Com certeza. Né? Porque eu acho que para você se denominar uma pessoa de sucesso, você precisa entender que as pessoas que estão à sua volta precisam também crescer. Sim. Contar somente a sua própria história não Não adianta. faz sentido. Não faz sentido. Não. Então, eu gosto do que você fala justamente por isso. Porque você se preocupa com o que está à sua volta. Conhecer pessoas, promover pessoas. E isso é muito, muito bom. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho, que eu tenho visto algumas coisas suas aí. Uns videozinhos que você tem feito na cidade. É isso aí, é isso aí. E tem uma coisa assim que eu sou apaixonada, né? Que eu vivo dizendo isso, vou morrer dizendo, que eu sou apaixonada por política. Eu também. Não é? Eu também. E uma coisa que está me chamando muita atenção, eu estou empolgada para dizer, porque primeiro foi a Ivo que esteve conosco e agora você.
é a gente falar de mulheres na política, não é? Um lugar onde, poxa, todo mundo fala assim, porque a mulher tem que isso, tem que aquilo, mas eu acho que é tudo da boca para fora. A gente precisa fazer esse movimento mesmo, empoderar as mulheres e ela entender que ela precisa votar em mulher. Não é? Somos hoje quase 54% do eleitorado feminino, por que só tem homem lá? Conta um pouquinho dessa história aí, porque eu vi que você está fazendo uns vídeos aí. A minha ideia nos vídeos é trazer para as pessoas esse pensamento. Por que eu não votei em mulher? Por que eu não escolhi, né? Porque, na verdade, muitas pessoas só reclamam depois que o resultado está ali. Sim. Né? Tá ali, eu não sabia. Então, eu estou criando esse movimento de pensamento. Por que eu não votei? Né? Porque o que eu escuto muito é o seguinte, se a mulher é tão capacitada como o homem, para mim, não tem problema nenhum. Exatamente. Eu ainda tenho que escutar isso, tá? Se a mulher é tão capacitada quanto o homem. A dúvida. Sim, Né? Se... Mas, assim, eu entendo as pessoas terem esse olhar sobre a qualificação, capacitação, envolvimento. Isso, para mim, é tranquilo, né? Mas eu quero fazer as pessoas pensarem por que elas não votaram. Se a gente parar para pensar, eu pesquisei um dado, eu vejo que você gosta muito de dados. Eu também gosto muito de dados. Vocês sabiam que vai demorar 145 anos, isso é dados da ONU, tá? Para poder existir um equilíbrio entre homens e mulheres no quadro político mundial? Sim. 145 anos. Nossa, Deus. Sim, mas é porque Já ao longo do desisti, tempo, já, nós porque- não fomos criados para isso. Então, até mudar isso... Culturalmente, nós não fomos criados para isso. Não. É muito tempo, mas nós estamos aqui para acelerar esse processo. Exatamente. Essa Entendeu? é a Porque nem ideia. esses 100 e poucos anos não te fez desistir, não. Não me fez desistir. Pelo Ainda- contrário, me fez contagiar. Inclusive, eu converso muito com pessoas que têm possibilidade de virem na próxima. Falo sobre isso, falo sobre os desafios, mas eu falo sobre também os ganhos. Verdade. Eu falo muito sobre os ganhos, porque o desafio todo mundo já sabe, né? Tá aí, todo mundo fala da reclamação, mas eu converso com mulheres que eu falo assim, olha, você tem muito potencial para isso, isso, já vai estudando isso, participa daquilo, porque você é um legado. É um legado. As pessoas vão olhar para o seu desenvolvimento, sua trajetória e vão querer copiar. Só que você tem que fazer dar certo. Fura a bolha, cara. Exatamente. Ô, Kênia, mas esse... Porque, assim, você tem uma postura, assim, de liderança, aquela coisa. Tipo assim, eu, na escola, eu sempre também fui... Não precisa ficar com vergonha, não, Como é Antônio. que Conta chama, aí. pô, aquele lance de Bagunceiro. classe? Não, Bagunceiro, pô, era ah. exemplo. Era Representante de representante. turma. sempre era liderança e tal. Eu até também. falava assim, não quero ser líder, não quero ficar no vice. Sempre ficava assim. Então, assim, a gente tem essa essência desde mais novo, né? Desde criança, desde adolescência. E a gente adquire isso na escola, né? As políticas ali começam ali bem lentinhas. E a gente, sem perceber, aí a gente cresce e, né, cai num lance desse aí. Você tem esse histórico, assim, de liderança, que é, né? Acredito Com que certeza, até né, por Kelly? isso a gente tem bastante identificação, né? Quando eu conheci você, eu Cara, falei foi assim... uma coisa que bateu. eu falei assim, Antônio. caraca, bicho, a Kênia... Caraca, ele tem uma voz forte, tem uma postura assim, sabe? Meio única, que é a Kênia Fernanda, não tem outra. Queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu esse desejo todo e se houve algum convite, se você se inspirou em alguém, se você tem alguém assim especial que te convidou. Você pode falar um pouquinho, né, da sua trajetória, né, que você foi candidata também a Sim. deputada estadual. Não, né? deputada não. Ela Eu foi não- candidata a vereadora em Vereadora. Foi 2020. seu sonho isso, mas eu vou... Eu sonhei, verdade. Vai Vou abraçar chegar, esse vai sonho, chegar. vai chegar. Não, Então, na eleição passada, né, Sim. você teve essa trajetória muito firme. Eu lembro você em cima do caminhão, falando forte, acompanhei ferrenhamente. Mesmo apoiando a Usilene, tá? Usilene, desculpa, tá? Mas, cara, observar outra problema? mulher é maravilhoso. Mas Não, isso, então é Olha, isso, cara, se essa eu visão. observar a Rosilene, você... Então, claro. a gente fazendo campanha, né, que eu coordenava, fazia parte da coordenação da campanha da Usilene, e sempre olhando outras mulheres, mas buscando também inspiração, Sim, né? A gente buscando sempre... referências. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse... Eu vou falar, mas Esse eu não posso calor falar aí. o nome da pessoa, né? Porque é café com leite ou é café raiz? Se for café raiz, eu vou falar. Manda ver. É, Aham. olha lá, hein? Manda Tá ver. política, pô, na veia. É, olha só. Quando eu percebi que eu era política, eu percebi claramente com 13, 14 anos. Eu estudava numa escola e 16 turmas foram paralisadas para poder assistir um líder estudantil num auditório gigante. Os professores não foram comunicados daquilo, foram só chegando e falando. Isso em 1993 ou Bolinha. 4. É isso aí, gente. Tenho 44 anos e tô assim. Perfeito. Em perfeitas É isso condições. aí.
Estávamos lá, todas aquelas turmas reunidas, e esse líder, né, começou a se declarar um líder e falando, e as pessoas da escola apoiando. E na hora que ele falou que ia começar a falar, eu levantei a mão. E ele falou, muito bom, um estudante querendo falar, vem aqui, sobe aqui. Aí eu fui subir. Chegando lá em cima, aquele monte de aluno, eu falei assim, olha, com todo respeito, né, a liderança que foi instituída aqui, nesse palanque, mas eu preciso pedir licença para retornar à minha sala, porque o meu professor Carlito preparou uma aula de história. Conhece? É. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas tudo bem. É da época da RCC, né? Renovação Carismática Católica. Cara, muito bom. Muito. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu preciso voltar para a sala, Acabou. porque o meu professor preparou uma aula para mim, Deus. e eu não posso ficar aqui Ela subiu pra cima. assistindo você. Meu Deus. Ela Então, subiu pra acabar com o peço movimento. autorização para me retirar daqui com todo respeito. Eu quero voltar à sala. Aí todo mundo, também quero voltar. Enfim, ali eu vi que eu era uma menina política, né? Eu era muito brava, eu era muito... A maturidade traz o controle, né? Mas eu era muito brava, muito enérgica. Mas eu sabia o que eu queria. E minha mãe me educou com muito respeito pelos professores, muito respeito. Então, assim, para mim aquilo foi uma afronta que não tinha como voltar, não podia. E aí eu voltei para a sala e depois aquele bafafá na escola, né? Fui pro SOI depois, quem lembra do SOI? Com certeza. Eu muito. Fui Serviço de orientação orientada ali, educacional. né? Mas não fui, como é que fala? Você não deram foi nenhum punida. castigo, nem nada. Nem deveria. Não fui, tá? A coordenação do colégio de direção me tratou com muito cuidado, com muito carinho, mas me pontuou algumas coisas que eu aprendi ali, né? Que eu devia ter tomado um cuidado, mas, como eu te falei, é calorada, né? Eu devia ter saído. Até pela idade, né? Mas não me arrependo, não. Tem atitudes enérgicas que eu tomei na minha vida que eu não me arrependo, não. Tive consequência disso, né? Fiquei recebendo olhares dos disciplinadores, tipo assim, qual vai ser a próxima que ela vai aprontar, né? Mas percebi isso com muita clareza, né? Então, assim, convites para poder representar, participar e atuar, eles sempre chegaram. Eles sempre chegaram. A grande maioria aceitei, e outros eu digo não, porque uma mulher que sabe falar não... Ela já está com 50% da vida aí meio resolvida. Então, assim, eu percebi nesse momento que eu tinha que avançar. Minha mãe sempre me apoia. Minha mãe me apoia em tudo, tá, gente? Minha mãe, se eu falar hoje que eu vou vender cortina, ela começa a medir janela e vambora. Então, Perfeito. isso é Ô, muito bom. Kênia, eu lembro que eu te conheci, né, para quem não sabe, foi quando eu voltei dos Estados Unidos com o Vesser, meu cão guia. E eu lembro que quando eu fui na sua loja, você ficou... assim, desesperada, né? Que você não tinha visto, acho que um cão guia na sua vida, e o Vesser todo também. Apaixonada. Foi, eu lembro. Você fez uma festa. Eu chegava lá, eu lembro quando eu chegava lá com o Vesser, queria sempre vir com os biscoitinhos pro Vesser, né? E o Gordo entende gordo. E o Vesser, cara, Era gordo. você era tão assim, o Vesser foi muito marcante, né? Você foi muito marcante pra ele, porque sempre que a gente passava ali na frente da sua loja, a gente já queria entrar, já queria sair do... A gente só de parar o carro lá, ele já queria sair, porque ele gostava muito da Kênia, o meu cão guia. Eu também amava muito ele. E você tem uma identificação, assim, muito forte com os animais, né? Você Demais. parece que entende Verdade. os animais, né? E eu senti isso quando eu tinha o Vesser, né? E eu acho que muito dos seus votos, né? Que você foi muito bem votada na última eleição. Você teve muitos votos. E eu acho que é muito disso também, pela questão dos animais, que eu acho que você tem também muito forte na sua vida, na sua proposta de política também, né? Fala um pouco pra gente sobre essa questão dos animais para você. Boa. Antes de você falar, eu queria só fazer um adendo à fala do Marcel. Você tem um diferencial, porque eu sei que você tem a causa animal, mas você em nenhum momento deixa de dizer que você ama gente. Sim. E a política do equilíbrio Sim. me chama muita atenção. Sim. Por isso, eu queria que você falasse um pouco da história que você tem com os animais, mas desse equilíbrio que você tem com pessoas. Porque hoje você é está presidente da Associação de Moradores do Sim. bairro Vila Santa Cecília, não é isso? Isso E eu mesmo. queria que você falasse dessas duas coisas. A sua causa animal e a sua política com as pessoas, né? Porque são vertentes diferentes, mas com a importância tamanha. Hoje, Eu queria que você principalmente, falasse né? isso. A pauta animal, hoje em dia, é É. uma coisa que
Eu né? vou falar que não Muito forte. são diferentes. Não são. Vou explicar por quê. Não, tá? sim, é isso. Eu só amo muitos animais porque, primeiro, eu amei pessoas. Uhum. Eu cultivei esse amor por pessoas, né? Fui ensinada, né? Minha família sempre me ensinou sobre perdão, sobre aconchego, sobre comunicação. E eu sempre gostei muito de animais e ninguém na minha família tinha bicho. Que isso? Ninguém. E eu queria um cachorro de qualquer jeito, minha avó não queria, ninguém queria, era aquela coisa, escorrega pra cá, é ano que vem, no Natal, no aniversário. Fui lá e catei um cachorro, falei, agora eu já catei, agora já Já era. foi. E eu catei um cachorro e eu era muito criança. Na verdade, eu roubei. Eu era muito criança, minha mãe tava. Eita. Minha mãe tinha se casado, eu tenho que falar da Aham. verdade, né? Verdade. Minha mãe tinha se casado, foi fazer uma viagem pra conhecer a família do meu padrasto. E eu vi um filhotinho de cachorro, coloquei dentro da calcinha. Quê? Coloquei assim, aí ficou parecendo Gente, que eu tinha a feito Kênia- cocô na calça. Minha mãe falava assim, o que é isso, né, no bumbum da minha filha? Aí minha mãe me levou pro carro. Aí eu falei que eu tinha pego, comecei a chorar, aquela pirraça. Minha mãe foi lá, contou que eu tinha pego. Você achou ele na rua, foi isso? Não, eu tava dentro da casa da pessoa. Eu Ela peguei, pegou tá. mesmo. Roubei mesmo. Criança, né? Eu roubei o filhotinho. Tem um... E aí a minha mãe ficou com muita dó, né? Tipo assim, nossa, o que ela se sujeitou, né? E eu tentando esconder, minha mãe fez eu ir lá, perguntar pra mulher se eu podia levar, aquela coisa de mãe, né? Quase puxando pela orelha. O processo, né? É. E aí, enfim, foi o Rex que ficou com a gente 14 anos. Olha Um que cachorrinho legal. vira-lata. Nossa. É. Olha Mas esse amor, ele veio de uma necessidade humana. Porque eu comecei a perceber que o ser humano, ele tem responsabilidades que podem trazer benefícios para ele. Quando eu adotei o Rex, eu comecei a perceber sobre... Eu olhando pelo prisma hoje, tá, gente? Eu comecei a perceber que eu me tornei um ser humano melhor por causa das minhas responsabilidades com ele. E por causa da minha relação com ele, eu comecei a ter mais empatia pelo humano. De verdade. Isso quando criança, adolescência, eu percebo essas coisas. Principalmente os cães, né? Cachorro é demais, né? Impressionante, Aí eu né? sou, enfim, eu gosto de tudo, gente, eu gosto de tudo. Mas, e eu comecei a perceber também que, naquele tempo, não existia nada que favorecesse a vida deles. Nada. Quando o Rex sofreu um acidente, que ele foi encarar um pastor alemão, foi arregaçado, tadinho, quase morreu. Tadinho. Nós tivemos que procurar ajuda em outras cidades, porque aqui não tinha. Então, ali eu tinha, 12 anos, já comecei a perceber que tinha algo muito errado. Né? E comecei a caminhar em proteção aos animais a partir daquele momento. Né? Eu fazia caixinha, eu vendia as coisas para poder ajudar os animais. Naquele mundinho bem pequenininho meu ali na 60, eu me apaixonava por cada vizinho que adotava um cachorro, eu ficava na grade, eu ia lá, eu queria dar banho. E comecei a construir até uma carreira com isso, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar com banho em tosa. Sim. Lá no aterrado? É. Começou, né? Isso mesmo. E muito em breve eu comecei a perceber essa ligação, a relevância dela, porque as políticas públicas relacionadas aos animais, elas estão diretamente conectadas com a saúde dos seres humanos. Isso. E eu comecei a perceber isso, não tinha internet, gente. Então era Barça, eu tinha que ir na secretaria para poder ler, eu tinha que ler artigos em revistas científicas, eu tinha que ir em bibliotecas, perguntar a professores, biólogos. Mas eu entendi rapidamente que para eu amar o humano do jeito que eu queria amar e amar os animais do jeito que eu queria amar, eu precisava servir os dois com equilíbrio. E por isso que eu comecei a trabalhar, né? Equilíbrio. Com associação de moradores, ajudando portarias, ajudando conferências e com os animais também, através de ONGs. Né? Então, eu estou sempre ligada E o que aos humanos e aos animais. Sempre. E como é que está a situação hoje em relação aos animais, por exemplo, os animais de rua? Que a gente tem esses animais que são abandonados, principalmente nos bairros onde você... nos limítrofes, né? Você tem muito abandono de cães, né? Você vai ali, por exemplo, o Amparo, ali em Santa Rita do Zaru, ali na Califórnia, o pessoal abandona muito animais ali nas estradas. O que você pensa sobre isso? Qual é a ideia para que isso... A gente sabe que existem as leis, né? Multa, né? Multas Mas também. só que, às vezes, Existe tudo, mas nunca foi investido, sinceramente, onde precisa ser, que é na educação. Aham. Na base. Eu ia dizer isso agora. Se não se investe na educação, não adianta você estabelecer... A multa é corretiva. Ela é corretiva, ela é taxativa. Ela não é educativa. Você está entendendo? Não existe isso aqui em Volta Redonda, nem em nenhum lugar. Aqui no Brasil está começando ainda. Lembra que eu falei de 145 anos para as mulheres terem equilíbrio Sim. nas questões políticas, nos cargos políticos?
a proteção animal e esse investimento ainda a gente vai demorar um pouquinho mais de Putz, 145 grana. anos para E ter. quando você fala de educação, eu vou ser muito. A gente está sendo sincero aqui e eu preciso ser. A questão da educação, isso é de berço mesmo. A questão, aí eu já estou falando de um outro tipo, né? De que eu não fui criada para essa. Como é que eu vou dizer? Eu amo o animal, nunca maltratei, não maltrato de jeito nenhum, mas eu não tenho. Maravilha. Entende? Tá tudo Por bem. quê? Não, sim, e eu entendo. Mas eu vejo, do jeito que a minha filha fala, eu aprendi. Foi ao contrário. Ela está me educando Com relação a isso. com relação a isso. Porque, assim, eu entendo que hoje a minha vida é extremamente corrida, eu não tenho tempo e nem situação financeira para que eu pudesse tratá-lo de forma que ele de fato merece. Porque, na verdade, é um outro filho, né? Eu penso assim, porque para eu ter, eu preciso cuidar dele igualzinho a minha filha. Eu preciso tratar. Ele tem que ter Membro saúde, da família. eu tenho que ter tempo para ele, não é? Então, e como eu sei que eu tenho esse conhecimento, então eu prefiro não ter. Ok. Eu não tenho. Então, assim, mas talvez se eu tivesse sido criada de uma outra forma, eu não estou dizendo que tenha sido errado, mas, né, os meus pais, da forma que era tudo tão difícil. Então, eu nunca tive um animalzinho, nem sei como é que era. Então, hoje eu vejo, e talvez eu tenha até essa dificuldade para encarar. Por isso, quando eu disse a você a questão da política, eu ainda vejo uma grande diferença. Talvez, enquanto enfermeira também, eu entendo a importância do animal, porque ele é usado na recuperação, né, daquela pessoa. Mas eu ainda tenho um olhar que eu entendo como defeituoso para mim. Eu estou sendo muito sincera, porque eu vejo que as políticas públicas em relação ao animal... tem muita gente, eu mesmo estou dizendo porque eu conversei com uma amiga e ela falou que dá muito mais importância ao animal do que ao ser humano. Talvez seja por uma decepção ou não. E eu gostei da sua fala porque você, através do amor ao animal e à pessoa, você conseguiu o equilíbrio nisso tudo. E isso é importante. Talvez para a gente trabalhar isso, uma forma de falar mesmo, para que as pessoas entendam da importância das duas políticas, né? Elas precisam andar juntas. Porque vamos falar sobre, por exemplo, como você falou que não tem animal, não pretende Não, não ter, tenho. tá tudo bem. Mas você entende que precisa participar de política pública. Claro. Porque a gente tem animais, situação de rua, que é responsabilidade do Estado, do Sim. município, tá? Eles não podem fugir dessa responsabilidade, porque a gente tem várias doenças, zoonoses, né? Não, que são sim. doenças. Sim, E eu a gente precisa ter sabemos. esse cuidado. Por que não se tem esse cuidado até hoje? Por quê? Por que existe esse jogo de empurra? Porque bicho não vota. É verdade. Você tá entendendo? E Aham. outra coisa, porque ainda falta, tem muito, cresceu muito Mas o conhecimento. dono vota, tá? Eu sei, mas olha só, cresceu muito conhecimento, tá? Hoje as pessoas estão muito inteiradas dos assuntos políticos, dessas pautas, mas ainda falta a percepção de saber aonde aplicar a força. Um exemplo que eu tô te falando, hoje Volta Redonda tem castramóvel, Sim. tá? É legal. A Janaína é extremamente aplicada. Um Tem beijo hospital pra Janaína. veterinário. Beijo pra Tá Janaína. construindo, Vai ter terminando o hospital veterinário. Hospital veterinário, que tá né? em atraso a obra, né? Mas isso é outro assunto. Uhum. Mas não acontece de fato um trabalho tiro de canhão. Não adianta eu ir num bairro castrar 10 cachorros, castrar 10 ali. Não adianta. A verdade é dura, gente, mas não adianta. Você acha que tem que existir algo mais palpável? Mais... Tem que ser, esse trabalho castramóvel é bom, é legal, mas não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Gente, se você não der um tiro de canhão, fizer uma castração em massa, não vai adiantar nada. Aham. Não adianta. Isso é um E- assunto para e- 2 horas, mas assim, por que eu tô falando de que tem que ter o equilíbrio? Se eu não cuido da vida à minha volta, essa vida à minha volta pode me matar. Sim, o desequilíbrio. Você tá entendendo? Isso até Exatamente. com a nossa flora mesmo, né? Por que, É que a gente fica tudo. doente? Tô Houve falando um do rio, desequilíbrio, tô falando das árvores, tô falando dos gatos, tô Sim. falando dos cachorros, tô falando dos ratos, do pombo, tô falando de tudo. É verdade. Então, Sim. assim, causa animal e causa ambiental é algo muito grande, precisa ser trabalhado junto com a causa da nossa vida. Exatamente. Meio E as ambiente. pessoas separam muito isso. Por isso que quando a pessoa fala assim, a Quênia é uma representante da causa animal. Sou também. É, por isso que eu disse que Sou também. você demonstra isso Sou na também. sua fala. Qual é o encaminhamento que a gente dá quando a gente encontra um animal abandonado? Qual que é, O encaminhamento toca no seu coração e Onde? leva para casa, porque as Associação? ONGs estão lotadas. Pois é, uma vez... Não tem é, como. A média Não que a dá gente conta. não dá exatamente conta. isso, porque uma vez um gato muito doente mesmo entrou lá na casa da Jussara, estava muito doente, estava até com um cheiro fortíssimo. E a gente fez de tudo pro gato, né? A gente levou no veterinário, fez tudo. A gente ligou para a associação, o rapaz falou na época,
cara, não tem como, já tá super lotado, não tem como receber. Então a gente já cuidou e conseguimos uma família solidária que Isso aí. acolhesse o gatinho lá e fez o tratamento e deu tudo certo. É. Mas assim, não tem um apoio, né? Existem ONGs, existem Existem as pessoas ONGs. maravilhosas, sim, com um trabalho perfeito, mas não tem grana que dê. Eu tô com um cachorro lá, peguei um cachorro na rua, tem um mês, o Cláudio, inclusive, depois eu vou disponibilizar a imagem deles pra vocês. Ele é maravilhoso, legal. ele é o top, o cachorro. Ah. Peguei e levei pro veterinário, cara, R$780 de exame. Não é errado custo. o veterinário cobrar. O veterinário Não, tem é o que trabalho cobrar, tá dele. certo, é o trabalho dele. Não tô falando que tem gente que fala assim, ai, não podia ser mais barato. Não podia não, gente. Não, E a gente, podia coitado. ter mais dinheiro e pagar. E aí depois tem que chegar e tem que colocar coleira, prevenção disso, prevenção daquilo. Cara, peguei o cachorro, custou ali R$2.000 de cara. É assim mesmo. Esse é o peso para a ONG também, não é só para quem não. A ONG faz a mesma coisa. Então, enquanto não der um tiro de canhão, que eu falo para você, cara, chega naquele bairro lá, pá, faz um trabalho de formiguinha, não tem um censo, vai lá, faz tudo lá. Aquele lá eliminou, aquele lá eliminou. Isso não adianta. A sua cachorra tá castrada, mas o cachorro do vizinho não tá. Aí começa. Tudo de novo, entendeu? Então, assim, é zoonose, são várias doenças, é atropelamento, maus tratos. Maus tratos, então, gente, eu trabalhei com averiguação de maus tratos. Tive que registrar boletim de ocorrência, de gente me ameaçando. Caramba. Ainda tem isso ainda, né, Isso cara? ainda. Nossa. Eu tive que parar. Porque eu tava ficando conhecido lá na delegacia. Pô, aquele aqui de novo. Porque os outros ameaçam você. Você vai lá para poder fazer uma intervenção pacífica, conversar, explicar. Qual a justificativa que as pessoas falam em relação a isso? Educação. Elas não Ignorância, foram- né? As pessoas são Elas não têm consciência, nem foram. Elas não têm noção nenhuma. O cachorro tá lá rachando o sol, entendeu? Tem muito. Isso acontece muito. Eu vi, a minha tia ficou desesperada porque a vizinha deixava o cachorro preso na corrente, rachando no sol. Minha tia fez a denúncia, aí foi lá, não adiantou nada, o cachorro morreu, teve uma Gente, hemorragia, olha não só. adiantou nada. Tudo na política é questão de gestão. Vai lembrar até o papo, né, de pessoas lá de trás, né? Começa Mas não é sobre, mas é sobre isso, sabe? Porque olha Mas só. a vida é uma gestão, né? Vamos lá. Se a gente implementa educação ambiental, falando, eu palestrei para mais de 4.000 crianças quando eu trabalhava na ONG Vira-Lata. Sobre posse responsável. Começar lá de baixo, isso aí. Isso aí. Se você faz esse trabalho no bairro, Cássia, você evita ali zoonose. Estou falando de leishmaniose visceral. É leishmaniose. Gente, humano tem Tem. leishmaniose. Sim, sim. Visceral E e cutânea. lesões importantes. E esporotricose. A culpa é do bicho, não. A culpa é nossa que não fizemos uma gestão. Exatamente. Entendeu? É gestão. Gestão de castração, gestão de educação. Tem várias coisas que a gente precisa ficar atento, assim, em Volta Redonda. De verdade. Entendeu? O animal é uma delas. A gente veio conversando sobre a segunda língua do Brasil, é Libras. Que escola que tem, que eu não conheço, de repente tem, tá, gente? E eu não estou sabendo. Que escola que tem aula de Libras Eu sei em que Volta hoje Redonda? nós temos a secretaria hoje, Verdade. né? De Tem, mas eu tô falando deficiência. aplicabilidade, Sim. porque eu sei É. falar trabalhar, eu sei falar algumas coisas porque eu quis aprender. Mas e as crianças? Comunicação básica. Que é a inclusão, né? Inclusão. Sim. Né? Tá certo. Inclusive, assim, se eu for falar sobre projetos, que eu tenho vários aplicáveis, né? Não são sonhos, são projetos que dá para a gente poder construir, que falam dessa sinergia. Educação, cultura, lazer, animais, meio ambiente, bem-estar e dinheiro. Então a Quênia, Isso é bom. então a Quênia pré-candidata, ela vem com esse diferencial da mulher na política, Olha, Antônia, com essa visão dos dois lados. Antônia, vou falar uma coisa para você. Eu venho me preparando e me capacitando. Eu tenho uma empresa que cresceu 2.100%. 37 pessoas que saíram da minha empresa são gestores ou são empresários. Todo mundo que fica perto de mim, eu quero que cresça. Promoção de pessoas. Eu quero que se desenvolva. Você está entendendo? Sim. E eu provoco isso. E eu estou me preparando para assumir esse lugar e ajudar não só na fiscalização, mas na edificação de novos projetos em Volta Redonda, na qualificação de pessoas, na promoção de pessoas e na flexibilização. Muitos lugares, né, que eu escuto, não sei se funciona assim de fato, vou saber quando estiver lá. Sim. Ah, tem um lugar que tá todo mundo reclamando do atendimento. Vamos lá, então, vamos fechar aquilo lá. Vamos lá, manda todo mundo embora, que não tá funcionando.
Vai mandar embora, atendeu fulano mal, manda embora. Mas eu não vejo, se acontece, peço perdão ao gestor que está fazendo. Mas eu não vejo cuidado dessa pessoa chegar lá e ver se aquele pessoal realmente está preparado para poder fazer aquele atendimento. Se tem recurso para aquilo. Em que Se as pessoas situação? estão no lugar Gestão de errado. pessoas, né? Também. É gestão de pessoas. Porque é só marretar. Só gosto de falar mal. Ai, porque, por exemplo, eu vindo pra cá, ok, né? Tem um gato aqui passando mal. Eu fui e coloquei, ó, tô com um cachorro, não tem como eu te ajudar. Mas se você pegar, eu te ajudo. Ah, legal. Como que acaba com esse problema em Volta Redonda? Dando tiro de canhão em massa em castração por bairros. Isso já foi falado. Agora, por que não foi feito? Aí entramos em questões políticas, né? Sim. Que a gente pode falar Diversos. em janeiro. Me fala aí pra gente, então, além da pauta animal, quais são suas pautas que você... Olha, tem muita Porque coisa não é boa, só a tá? causa animal, não, né? Não, A gente não, sabe não. que tem várias Olha, outras causas. assim, eu tenho várias causas, porque eu sou uma mulher multitarefa. Quando a gente fala de mulher, a gente fala de uma mulher Você que tem uma energia, né? Impressionante, cara, né? nossa. A Kênia, Mas poxa, falar de sempre foi mulher, assim, né? a mulher é Kênia multifuncional, né, É. gente? Kênia Fernanda, são duas pessoas em uma, É. né? Kênia Fernanda. Vale como duas, Olha, né? o Marcel tá aprendendo com o Antônio. Gente, olha só. Eu trabalho também com finanças. Eu sou trader, eu sou analista gráfico, eu estudo economia. Olha que... Ah, não acredito que você é analista gráfico. Sou. Marcel, sou quando você grafite. conheceu ela, Você ela... investe em Bitcoin também? Eu invisto em Bitcoin. Eu prefiro opções, commodities e ações. Eu vou te ensinar a mexer com criptomoeda, então. Eu já Aí você sei, me já ensina análise sei. gráfica. É. Para um cego vai ser difícil, mas... Começou a pedir demais, Ai, né, ai, gente? Café Já com estamos- política. Não, pô. Me ensina lá a escala de E Fibonacci. abrindo uma aba aqui Banda pra de Elliot, parte isso Banda aí, de Netinho, Elliot, é. financeira isso aí. aqui. Os candles. Mas, maravilhoso. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vejo uma relevância nesse meu conhecimento para poder aplicar nos recursos financeiros de Volta Redonda. Entendeu? Como eu sou administradora de fato na minha empresa, uma empresa que cresceu muito, que trouxe resultados. Para mim, o resultado da minha empresa não é o financeiro, é o que saiu de lá, que tipo de pessoa eu promovi. Então, quando eu olho para o Claudinei, que eu sou madrinha de casamento, para o Tarcísio, que é gerente de banco, para a Daniele, que tem um banho em tosa dela, e muitas pessoas, eu penso assim, estou fazendo certo. Tô no caminho certo. E você não se preocupa se a pessoa se torna uma concorrente sua, né? Cara, concorrência não existe, minha concorrente sou eu. Eu tenho que ser melhor amanhã e depois de amanhã, e eu tenho Boa. que me superar, entendeu? Porque vai abrir loja o tempo inteiro, vai abrir na internet, no bairro, em tudo quanto é lugar. Vem em mim, gente, vambora. O que vai ser o diferencial? Atendimento? É o preço? Vou trabalhar no que dá pra trabalhar. Isso aí. Mas deixa eu falar de finanças, que eu não Pode, terminei. fica à vontade. Vai lá. Rapidinho. Pode. Gente, setor financeiro que eu quase não escuto falar de Volta Redonda. Tem que ter gente pulso firme para poder fazer as contas de centavos, separar o joio do trigo. O que é aplicável e onde é aplicável? Eu vejo alguns taques rolando aí de Volta Redonda, né? Porque as coisas não aconteceram do jeito que tem que acontecer. Eu não vou ficar falando defeito, eu vou me colocar à disposição para tratar e trazer solução. Mas tem Exatamente. muito para se fazer em Volta Redonda na questão financeira. Gente, quem sabe cuidar bem do seu recurso tem riqueza. Não é o quanto você ganha, é como você investe. Foi o que eu aprendi desde cedo. Então, tenho essa disponibilidade também, tenho essa minha faceta também, né, de grafista. O Marcel pode falar um pouco de grafista. Para ser Sim. grafista não é simples, não. Eu não enxergo, mas eu sei alguma coisinha assim. É. Né? Então, A assim, Kênia esqueceu. é verdade, perdão. Você tem que estudar e analisar Não, mas todo eu tipo sei. de mercado. Eu sei, pô, sei lá. Não, as o Marcel, figuras o Marcel é pequenas. multitarefa. Isso vai ser importante Eu para sei, quê? pô. Para trazer recursos, aplicar na nossa cidade e trazer o quê? Empresas novas. Mostrar os facilitadores. Entendeu? Então, assim, é importante ter uma mulher para poder cuidar de finanças junto com os rapazes também. E muitas mulheres, se Deus quiser. Sim, isso que eu ia falar, a maioria. Isso né? que você disse é muito importante, porque a todo momento a gente está batendo na tecla de que mulher precisa estar na política. Mas é bem importante se deixar claro de que nós estamos falando de mulheres na política não é só pelo simples fato de sermos mulheres. Né? A gente precisa entender de que essa mulher precisa estar preparada para um bom trabalho. Né? Então, essa mulher precisa ter características de outras mulheres encontrarem nela o potencial de representatividade. Esse é o importante. Então, eu estou muito feliz em ouvir você falar, conheço você há algum tempo, e passar essa informação de quem é a Kênia Fernanda, do potencial, porque tem outras mulheres com características parecidas com a sua e que Vambora, vai gente. entender
que vai entender isso. A Que vão Kênia se hoje é identificar, né? pré-candidata a vereadora em Volta Redonda. E isso é incrível, porque ela diz que ela é cria de Volta Redonda. E mais ainda, você falou no início, a sua mãe está de parabéns. Tá. Porque, Kênia parabéns roubada aí, né, mesmo, Marcelo? porque a mulher... Sim, eu conheço a mãe dela. É Todos os muito, mas é muito difícil ser mãe, não é? E ser mãe solo, vamos combinar que é ainda mais. Então, ter criado você nessa força, nessa educação, nesse amor que você demonstra ter, isso é muito importante. Então, a sua mãe tem que se orgulhar todos os dias. E o mais, você disse que ela sonha com você. E isso te dá uma garra de crescimento que você passa isso, você emana isso o tempo todo. É. E isso é importante. Tá estampado os nela. os vídeos que eu tenho visto, o Emanuel, um beijo pra ele que tá aqui com a gente, ele mostrou isso e ele tem orgulho quando fala de você. Meu amigo Vice! Ele é muito. Ele colocou isso. E eu vi isso nos seus vídeos. Sabe, você passa isso para as pessoas na rua. Então, isso é muito bom, muito importante. Bom ouvir isso, saber que tem mulheres com essa garra, com essa força de vontade. Fácil não é não, tá? Mas gente sabe. você tem surpreendido andando aí, fazendo essas... Claro, né? Como é que tá a pré-campanha? Conta aí pra gente. Tá quente. É. Tá fervendo. incluindo essa questão aí da rua, Mas né? já, que tá é já está fervendo a pré-campanha? Já tá fervendo, porque eu me coloquei nessa panela, entendeu? Com água fervendo, porque eu quero ajudar as Caraca, pessoas. olha isso, Marcelo. Eu Aí quero eu- esquentar o assunto, eu quero Botou lenha, perceber- botou lenha. Não, eu quero perceber o que as pessoas precisam. Eu não posso falar só o que eu posso fazer. Eu tenho que conectar com a necessidade da população. Isso aí. Entendeu? Então eu tenho que conversar, mas isso eu já faço, porque Você é pré-candidato de eu qual sou assim, partido? Republicanos. Desculpa te interromper. Ah, tá. Então, assim, eu preciso me conectar. Eu já faço isso. Então, assim, isso não é um problema pra mim. A Kênia não vai ser a Kênia daquela mulher que fala assim, ai, tá aparecendo agora. Não, meu amigo. Todo dia. Eu tô ali, tô aqui, tomo café. Você faz parte da história. Todo mundo, e meu nome é conhecido também. E eu me É comunico. diferente, É né? diferente. também. E eu faço questão de estar atendendo às demandas das pessoas, porque eu amo pessoas. Então, servir para mim é um prazer. Não é uma bom. necessidade, não é... você está falando de projeto? Deixa eu pegar aqui o gancho rapidinho. Claro. Aproveita. Começou a falar, Aproveita né? que nosso tempo tem um limitezinho, né? Kênia Depois Fernandes. é para você voltar. Ah, tá. Entendeu? Não, com Olha certeza. só. Eu penso que as vereadoras que conquistarem, né, esse lugar tem que ter um olhar muito crítico para a educação, a base da educação no município. Sim. Tem que ter um olhar também para alguns setores da saúde, criar até alguns novos, que existem algumas necessidades que eu tenho percebido nesse bate-papo com a população. Sim, sim. Na causa animal, nós temos algumas pendências que precisam ser melhor assistidas também. Tudo isso para a gente poder chegar nesse resultado que a gente estava discutindo aqui, que é de uma cidade muito melhor. Volta Redonda é uma cidade boa. Eu sou apaixonada. Nossa, Mas duas. porque eu sou apaixonada, eu quero amar eternamente. E para isso eu quero dar o meu melhor todo dia. Estou pré-candidata, tenho planos, projetos, muita coisa guardada aqui para expor daqui a pouco para vocês. Sim, com muito em certeza. Você breve. vai voltar para poder Expor voltar isso e- pra com gente. certeza. Expôs para vocês, mais o sentimento que eu tenho para poder devolver isso tudo que eu faço todo dia, porque eu não vou fazer, eu já estou fazendo todos os dias, é de gratidão. Porque essa cidade me trouxe as melhores coisas da minha vida, que é a minha família. Então, assim, a gratidão vai ser eterna e eu sempre vou estar retribuindo, independente se chove, se tem pó, se tem greve, se tem pandemia, o que tiver, eu vou estar trabalhando por essa cidade. Não, com certeza. Perfeito. E você se acha pronta e preparada? É uma pergunta, assim, já que eu já sei. Redundância, né? Como diz a Usineia. Não, tudo bem, eu aceito a pergunta. Eu estou pronta. Preparada? Preparada e consciente. Isso aí. O mais importante é estar consciente, porque não é um oba-oba, é um trabalho muito sério, que requer dedicação, respeito pela comunidade, né? E envolvimento. Envolvido eu já estou, já respeito, só falta eu chegar lá, a minha oportunidade. Então, tá bom. Antes da gente terminar, Kênia, a gente tem colocado um objetivo que o nosso podcast ele tem uma duração de no máximo 35 minutos para que Ok. viabilize depois, para que as pessoas possam Clicar, né? assistir. Mas antes, todo mundo que passa por essa mesa aqui, a gente tem uma perguntinha que a gente gosta de falar. No início você falou que a sua mãe sonha com você, não é? E a gente queria que você contasse para nós e para todos que vão assistir qual é o sonho da Kênia.
Sonho da Quênia, a meta da Quênia. Eu não trabalho com sonhos, desculpa, acho muito lúdico. Mas a meta da Quênia é participar mais da construção de um ambiente melhor para se viver aqui em Volta Redonda. Eu acredito na minha construção para fazer isso. E eu acredito que eu já faço parte, mas eu posso fazer muito mais. E é isso que eu estou buscando. Sempre. Muito legal. Perfeito. Parabéns. Eu sei que muita gente vai sonhar com você. Nós desejamos toda a sorte do mundo, apesar de, como você disse, eu não acredito muito. A sorte, na verdade, para mim, ela está atrelada à competência. E essa eu sei que não te falta. Então, você vai longe, tá bom? Nós queremos muito te agradecer por você ter estado conosco, contado um pouquinho da sua história. Eu sei que você vai voltar, né? Tem um período aí que depois você pode expor todos os seus sonhos mesmo daqui para frente. Sim. Então, eu quero agradecer a todos que participaram, né? Mais uma vez conosco, passar para o Marcel, para a Antônia. Obrigado, Kênia. Para a gente foi um prazer enorme tê-la aqui conosco, contar sua história, seus projetos, seus sonhos. Muito obrigado mesmo. E para o pessoal, né, que assiste aí, acompanha nosso canal, se continuar se inscrevendo, dando like, que é muito importante para nós. E vai aparecer um QR Code aí, pessoal, para quem quiser fazer uma doação para o nosso Instituto Além da Visão, que é uma associação de deficientes visuais aí, que o pessoal tem apoiado bastante. Vai aparecer o QR Code aí, a gente agradece. Fiquem com Deus aí. Até a próxima aí. Fala aí, Antônia. Eu, assim, muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer você e hoje, né, poder estar aqui, ter feito o convite, você prontamente aceitou. Café com Política, com certeza, a partir de hoje não será o mesmo, né? E vou deixar você fazer suas considerações finais. Muito feliz, volte novamente, né? Deixa suas redes também. Isso, deixa suas redes também. Fica à vontade. Eu quero mandar um beijo pro meu marido, que é meu fã número 1. Parabéns. Um abraço para ele. Gente, a gente tem que ter parceria, E né? com certeza. Pro meu que filho ter. delicioso, lindo, suculento, saboroso. Pra minha equipe, que tá comigo assim, fechadinha, conversando, ajustando, para esse trabalho lindo acontecer. E pra população de Volta Redonda, que acredita nesse novo momento. Sim. Não só de uma mulher, mas de uma mulher que está preparada Isso aí. para... Pronta e Vamos preparada. ver. Isso aí. E quem quiser saber mais, um pouquinho da minha vida, inclusive lá no meu Instagram tem meu zap, para quem quiser, tem lá o @KêniaOficialVR, pode seguir, pode comentar, pode falar, pode chamar para o café, que eu Ótimo. tô topando conhecer Isso aí. você que ama a Volta Redonda. Ó, assim e como chama a eu. gente, porque essa mulher é boa de papo, tá? É Palestrante também, Kênia? Topo tudo, Aí. filho. Só para Vontade. palestrar, só chamar. É isso aí. Gente, um beijo para todo mundo e Beijo. obrigada. Tchau, pessoal. Delícia, muito bom.